Bom dia a todos, aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Hoje é dia 13 de dezembro e eu vou comentar a decisão do Comitê de Política Monetária de elevação de 1 ponto percentual da taxa básica de juros, seguida de uma indicação de outras duas elevações de 1 ponto percentual de taxa de juros. O juro deve ir para 14,25% em março de 2025. É uma taxa de juros bem alta, né? Será a taxa de juros mais alta do mundo, provavelmente, e eu entendo essa como uma decisão correta. Por mais que isso possa parecer um contrassenso, né? Um economista da indústria defendendo elevação de taxa de juros, eu entendo que essa é uma medida correta para a estabilidade do crescimento da economia do Brasil e para que o Brasil não entrasse numa situação ainda pior, uma situação, na verdade, que poderia ser muito pior caso a política monetária perdesse credibilidade. A gente tem hoje uma situação no Brasil de um forte crescimento, de uma atividade econômica que cresce de maneira bastante intensa, consistente, mas que tem gerado inflação. A gente tem acompanhado, eu tenho mostrado como esse impulso de demanda tem gerado inflação no Brasil. E isso é explicado por um aumento dos gastos do governo que acabaram gerando, então, um movimento, né, de atividade econômica muito forte, com uma expansão de demanda muito forte. O que se esperava era que o governo, durante todo esse ano foi esperado, né, que o governo federal ajustasse esse impulso fiscal enorme que foi dado no final de 2023 e início de 2024, ajustasse com o que a gente chama de um ajuste fiscal, né? Quer dizer, uma queda uma desaceleração, pelo menos, do crescimento de diversos gastos e cortes de gastos consistentes. O que a gente viu foi uma tentativa, né, de ajuste fiscal muito politizada, com baixo nível de tecnicidade, com pouca explicação e com baixa consistência também, né, um nível de cortes bastante limitado. Qual foi a consequência? A consequência foi de que o mercado passou a desconfiar que talvez o governo federal goste da ideia de um pouco mais de inflação. Por quê? Porque mais inflação para o próximo ano, por exemplo, significa uma arrecadação acima daquela arrecadação que é estimada para uma inflação mais baixa. Se a inflação está alta, né, se a inflação está crescente, o nível de preços está crescente e como a arrecadação por alíquota em cima de preços, né, isso vai se reverter em arrecadação mais alta. O mercado começou a desconfiar, então, de que o governo tivesse alguma complacência, né, com uma inflação mais alta, vendo até como benéfica. Só que aí o que acontece é que o mercado cobra um prêmio pelo risco, né, de emprestar para um governo que vai ter inflação mais alta. Qual a consequência? A consequência é que o juro, ou a taxa de juros no mercado de títulos do governo fica muito alta, ela vai subindo porque existe essa visão implícita, né, de que o governo pode estar gostando de inflação. Então ele vai exigir uma taxa de juros cada vez mais alta para os títulos de longo prazo. Se o Banco Central, quando vai definir a taxa básica de juros que remunera os títulos de mais curto prazo, se ele não se adequa a essa perspectiva, né? Se ele não se adequa a essa expectativa e passa, por exemplo, se o Banco Central não elevasse a taxa de juros ou elevasse muito pouco a taxa de juros, ele passaria a impressão, ou ele passaria a informação para o mercado de que ele também não está se importando com uma taxa de inflação mais alta. E aí a gente teria um problema gravíssimo, gravíssimo mesmo. A economia do Brasil poderia caminhar para uma situação, uma conjuntura de dominância fiscal.
Eu explico isso em um outro momento que for possível. Mas o ponto central é que, caso isso acontecesse, no lugar de comprar títulos brasileiros ou de comprar ativos brasileiros, os investidores prefeririam, né, comprar títulos fora do Brasil. Isso geraria uma fuga de capitais e uma desvalorização da moeda brasileira. E essa desvalorização da moeda brasileira levaria exatamente a um aumento da inflação, que era aquilo que a política fiscal, hipoteticamente, gostaria, né, para aumentar sua arrecadação no futuro. Só que esse nível, então, mais alto, né, geraria um processo inflacionário, e esse processo inflacionário, para ser derrotado lá na frente, precisaria de doses cavalares de taxa de juros altas, né, por muito tempo, especialmente porque o Comitê de Política Monetária teria perdido a sua credibilidade também com esse propósito de diminuir a inflação. Então, eu sei que essa explicação ficou um pouquinho longa, mas o ponto é o seguinte: se o Banco Central não atua fortemente contra essa perspectiva de inflação mais alta agora, a desvalorização monetária geraria inflação no futuro, e aí a gente teria muitos problemas com o processo inflacionário. Dessa maneira, eu entendo que foi uma medida correta, uma medida que coloca o Banco Central como um copiloto importante da política econômica, dando credibilidade ao Banco Central, mas ela não é suficiente. Uma medida como essas, ela dá tempo porque deve, né, como já está gerando uma valorização da moeda brasileira, vai valorizar ativos brasileiros, porque aumenta a perspectiva de que não haverá inflação no futuro, mas ela não é uma medida necessária, mas não é suficiente. Há ainda a necessidade da política fiscal revelar maior credibilidade no que se refere tanto à contenção de gastos como à construção de superávites primários ou de economia consistente, né, de resultados primários, a diferença entre receitas e despesas positivas no futuro. Bom, no final, o que a gente tem então com essa decisão é uma decisão positiva, mas que dá tempo para o governo federal tentar construir credibilidade. Caso consiga construir essa credibilidade, que hoje está totalmente perdida, será muito positivo para que no futuro, no médio prazo, talvez a partir do segundo semestre do ano que vem, a gente tenha melhores condições para o juro voltar a cair. Então é nesse sentido que eu vejo como uma medida positiva, inteligente, uma boa defesa do mandato do Banco Central por estabilidade monetária. Isso não significa que a gente vai chegar na meta de inflação, mas que a gente ganhou muitos graus de confiança para uma estabilidade monetária no futuro. É isso, obrigado a todos e até o próximo áudio.